Abramos as nossas Bíblias na primeira carta de João, no capítulo 4, no versículo de número 9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Como o coral e orquestra cantaram, o Natal é a mais bela, a maior e mais profunda de todas as histórias. A história do Natal é a história da encarnação. A história do Natal e da encarnação falam de doação. Aliás, São Tomás de Aquino, no 13º século depois de Cristo, ele diz que o Natal tem a ver com doação. Deus é o grande doador. Jesus Cristo é o maior de todos os bens já doado. E nós somos os donatários, aqueles que podem receber esse dom. E quando nós recebemos a doação de Deus, nós somos transformados. Quando nós paramos para pensar em Deus como o doador, nós vemos que o Natal e a encarnação manifestam Deus como aquele que ama. Aqui o apóstolo São João, ele começa o texto na parte A, falando a respeito disto, destacando o Deus que ama e porque ama faz doação. Ele diz: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. No Natal, o amor de Deus se manifesta por todos nós. Porém, é como a doação, que não é obrigatória. Esse amor também, esse presente também, esse dom também precisa ser recebido. Deus nos ama, Deus doa, mas cada um precisa se apropriar da doação que Deus faz através do Natal. Deus é o grande doador e Ele doa porque ama. O apóstolo São Paulo, quando ele vai escrever aos irmãos de Roma, no capítulo 5, versículo 8 e 9, ele diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos por Cristo da ira de Deus. O texto áureo da Bíblia também mostra esse Deus que ama e que doa. O texto de João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas para que tenha a vida eterna. Aqui o João está no seu evangelho destacando que Deus ama, e porque ama, ele doa. Hoje nós estamos aqui celebrando a maior de todas as histórias, a maior de todas as doações, a doação que Deus fez do seu bem maior, Jesus Cristo, em nosso benefício. Esta é uma marca de Deus. Deus é doador. Em Tiago, capítulo 1, versículo 17 diz:
Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Na encarnação, Deus nos deu o que Ele tinha de mais sublime, o que Ele tinha de mais belo, o que Ele tinha de maior valor. Ele nos deu o seu Filho unigênito. É interessante que Isaías, no capítulo 64, versículo 4, profetizando a respeito da vinda de Jesus, ele fala disso: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que neles esperam. Agora é interessante que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 2,9, ele vai tirar esse texto de Isaías e ele vai aplicar a Cristo. Ele vai dizer: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Qual é a maior de todas as doações? É Jesus Cristo, bem maior, o presente maior, o dom maior de Deus para nós. Essa história fala de doação, um Deus que ama, que também doa. Agora a história do Natal também fala sobre esse bem doado, esse bem extraordinário. No Natal e na encarnação, Deus, ele se mostra como aquele que doa não uma coisa sem valor, efêmera, passageira, mas fala também sobre o bem maior. E João aponta isso em 1 de João 4,9, quando ele diz: Deus, ele nos doou o seu Filho, e aí João vai dizer, o seu Filho unigênito. João vai dizer que Deus doa o seu Filho único, o seu Filho unigênito. Nós sabemos que Deus tem muitos tipos de filhos. Deus tem os anjos, que são os filhos por criação. Deus tem os homens, que são os filhos por formação. Deus tem Israel, que é filho por eleição. Deus tem a igreja, que é filho também, ou formada pelos filhos por adoção. Mas Deus tem o mais nobre de todos os seus filhos, que é o único que é filho por geração, o único que é chamado de unigênito. Foi este unigênito que Deus nos doou, o único filho. Jesus é chamado em Hebreus 1,6 de primogênito, quando diz, e quando outra vez introduz no mundo o primogênito e diz, e todos os anjos de Deus devem adorá-lo. Jesus é o primogênito, ou seja, o primeiro de toda a criação, mas acima disso, Jesus não é só o primogênito, ele também é o unigênito de Deus. Significa dizer, ele é o Filho único, exclusivo de Deus, concebido pela obra do Espírito Santo, nascido e encarnado através de Maria. Jesus é o maior de todos os presentes. Se você tiver um carro, dificilmente você vai doá-lo. Se você tiver só uma peça de roupa, dificilmente você vai doá-la. Se você só tiver um prato de comida, dificilmente você vai doá-lo. Se você tiver um único filho, dificilmente você vai cedê-lo. Mas Deus, tendo o seu único filho, aquele sobre o qual ele concentrou todo o seu amor e toda a sua atenção, esse bem doado é o maior de todos os bens, é o maior de todos os tesouros, é a maior de todas as riquezas. Aleluias. Quando a gente olha para a manjedoura, a gente não vê ali alguém fraco, débil, debilitado. Não, nós não vemos a escória, nós não vemos aquilo que sobra de Deus. Não, nós vemos a essência de Deus, nós vemos o melhor de Deus, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração, aquilo que é inimaginável, inconcebível. Foi isso que Deus deu para nós, Jesus Cristo, seu Filho, aleluia, Jesus Cristo, seu Filho. Os seus nomes indicam isso. Ele é chamado de Emanuel, que é o Deus conosco. Ele é o Verbo, ele é a encarnação de Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o
Pai eterno, Ele é o príncipe da paz, Ele é o Filho de Deus, Ele é a imagem expressa de Deus, Ele é o primogênito de toda a criação, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é o resplendor da glória de Deus, Ele é a expressão exata do ser de Deus, Ele é o Senhor, o Kyrios, Ele é o Cristo, o ungido, Ele é o Filho do homem, Ele é o sumo sacerdote, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é o bem maior, o bem único, o bem extraordinário. Aleluia, ninguém nunca doou algo de tanto valor para outro como Deus fez por nós. Eu gosto muito de um pensamento do Agostinho, quando o Agostinho fala o que tinha no presépio, o que tinha na manjedoura, o que tinha entre os trapos, que os anjos vieram para contemplar, os pastores vieram para contemplar, os reis magos vieram para contemplar, os pais estavam ali atônitos, e todo mundo, 4 bilhões de pessoas, no tempo do Natal, para contemplar, o que é que tem no meio dos trapos? No meio dos trapos tem o maior de todos os tesouros, Jesus Cristo, o Filho de Deus, aleluia, Jesus Cristo, o Verbo de Deus, a maior de todas as doações. O Natal e a encarnação falam a respeito de um Deus que ama e doa, fala a respeito da qualidade da doação, a qualidade do dom, mas fala também a respeito dos efeitos dessa doação. Quando nós recebemos a doação, quando nós recepcionamos essa doação, quando a gente não rejeita, quando a gente recepciona, essa doação transforma a nossa vida. João diz que o amor de Deus é tão grande que o faz doador. Ele diz que Jesus é o maior bem doado por Deus, e ele fala sobre os efeitos dessa doação, quando ele vai dizer a respeito de uma coisa muito interessante, quando ele vai falar que, só achar aqui, a parte C, para que por ele vivamos. No finalzinho ele diz, para que por ele vivamos. Qual é o efeito de receber essa doação? Não é riqueza material, não é apenas saúde, é para que nós vivamos. E quais são as 3 espécies ou qualidades de vida que Jesus traz a nós? Em primeiro lugar, ele traz vida espiritual. Eu acho interessante que algumas vezes nos evangelhos, eles falam assim, o povo que estava em trevas, numa região que imperava a morte, viu uma grande luz. E João fala assim, e a luz era a vida dos homens. Quem recebe Jesus, quem recebe esse presente, recebe vida espiritual. Talvez você esteja aqui hoje e você esteja longe de Deus, longe do Evangelho, longe da cruz, longe do compromisso com Deus. Eu quero dizer para você, Jesus quer trazer vida espiritual para você. A mais importante das expressões de vida que a gente pode ter é uma vida espiritual, é intimidade com Deus, é termos o nosso nome escrito no livro da vida, é sermos selados pelo Espírito de Deus, é nos sentirmos vivos, não apenas fisicamente, mas no mundo e na realidade espiritual. A vida espiritual é o que nos garante a presença de Deus junto conosco. Jesus, ele nos traz vida espiritual. Nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, nós estávamos mortos em nossos comprometimentos com o mal, mas nós encontramos Jesus, e nós abrimos o coração para Jesus, e nós recebemos de Jesus a vida e a vida. Agora, Jesus não traz apenas a vida espiritual, ele traz também a vida abundante. Ele disse, eu vou dar para vocês uma vida, e vida com abundância. Essa vida, abundância, tem a ver que Jesus vai cuidar de nós, e dar para as coisas que nós temos, as pessoas que estão ao nosso redor, e as circunstâncias da nossa vida, qualidade. Nós podemos ter, aleluia, a paz do nosso coração, de que o Senhor vai cuidar de nós, vida abundante para nós. Uma vida abundante não trata apenas daquilo que é o necessário, porque Ele nos dá o necessário, mas Ele também nos dá aquilo que nos satisfaz.
Quando a gente para pensar nas necessidades do homem, a gente chega até aquela pirâmide de Maslow, e na pirâmide de Maslow nós temos lá que o homem precisa de comida, o homem precisa de roupa, o homem precisa de casa, o homem precisa de saúde, ele precisa de segurança, mas lá no topo da pirâmide tem um negócio, ele precisa de satisfação pessoal. Jesus, ele nos dá uma vida abundante de forma tão marcante que ele nos garante roupa, ele nos garante comida, ele nos garante segurança, ele nos garante saúde, mas ele atinge o topo da pirâmide e ele garante para nós satisfação de vida. Ele dá sentido à nossa vida. Eu sei que você está aqui porque a sua vida com Jesus tem sentido, tem significado, tem razão de ser, tem propósito. A sua vida tem funcionalidade, a sua vida tem objetivo. Você está aqui vivendo, não apenas existindo, mas vivendo de forma abundante para a glória de Deus. Se isso é verdade, levante a sua mão por gentileza. Levante a tua face, levante a tua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração ao Senhor. Vida abundante é o que o Senhor dá para nós, mas Ele não dá apenas a vida espiritual e a vida abundante, Ele nos garante também a vida eterna. A vida eterna, aleluia, que nada pode comprar, a vida eterna que nada pode garantir, Jesus nos dá. Aleluia, fique tranquilo, mesmo aqueles entre nós que experimentarem a morte, fiquemos tranquilos, porque naquele dia, no ressoar das trombetas, aleluia, com voz de arcanjo, Ele nos chamará, igreja minha, noiva minha, levanta e vem. E Paulo diz, os mortos, aonde tiverem os mortos, eles ressuscitarão primeiro. Aleluia, aleluia, e eles serão conduzidos ao Senhor, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, e Paulo vai falar de uma classe que não vai morrer. Paulo diz assim, certamente nem todos morreremos, mas todos seremos transformados e viveremos com Ele por toda a eternidade. Quem tem essa esperança, levante a mão, levante a face, levante a voz, abra sua boca e dê uma palavra de adoração ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. A vida para você que recebe Jesus, uma vida eterna, uma vida de paz. Aleluia, o Senhor enxugará dos seus olhos todas as lágrimas, o Senhor arrancará de você toda tristeza, o Senhor tirará de você toda inquietação, o Senhor arrancará toda preocupação. Eu sei que você está aqui na cantata hoje louvando a Deus, mas com a mente na segunda, com o coração na segunda, preocupado com as coisas. Vai chegar um dia que o Senhor extirpará de nós toda a inquietação, e nós viveremos para Ele, com Ele, por Ele, para toda a eternidade. Aleluia. A encarnação e o Natal falam sobre esse doador que nos ama, fala sobre esse bem doado, que é um bem maravilhoso, fala sobre os efeitos dessa doação, que traz para nós vida espiritual, vida abundante, vida eterna. Mas o Natal também, ele fala a respeito daqueles que precisam receber a doação. Tem gente que herda uma propriedade dos pais, um dinheiro na conta, um veículo, e não se interessa pelo bem herdado, e aí vai lá e faz uma renuncia. Outros não vão atrás, mas tem aqueles que são interessados, e eles vão atrás e recepcionam os bens que receberam. Tem gente que recebe uma doação e não quer saber da doação, dá de ombro, vira as costas, mas tem aqueles que querem receber. Jesus, ele, durante a sua vida, foi rejeitado por muita gente. Eu elenquei aqui, algumas pessoas e alguns lugares não receberam Jesus. Por exemplo, o Herodes, ele não recebeu Jesus. Aliás, ele tentou matar Jesus quando Jesus era bebê. Os fariseus e os escribas rejeitaram Jesus e conspiraram contra ele durante toda a sua vida. O Caifás levou até Jesus na sua casa, mas levou Jesus lá para condená-lo à revelia e para ridicularizá-lo. A cidade de Nazaré, Jesus fala assim: eu não pude fazer nenhum milagre aqui. Por quê? Porque vocês não conseguiram acreditar em mim. Em Samaria, eles fecharam as portas para Jesus, e lá em Belém ele não foi bem recebido. Não adianta eu te dar o melhor presente, eu te oferecer a melhor roupa, eu te oferecer a melhor comida, e você dar de ombro, você virar as costas, não vai ter efeito na sua vida.
Mas se você abrir o coração e receber Jesus, receber esse presente, aleluia, a sua vida será transformada, a sua vida será mudada, aleluia. Você vai sofrer uma transformação radical na sua história. Por isso eu te convido hoje a abrir seu coração, a abrir sua mente, a abrir sua alma e a dizer: Jesus, tu és bem-vindo aqui. Você pode dizer isso? Levante a sua mão e diga: Jesus, tu és bem-vindo aqui. És bem-vindo na minha vida, és bem-vindo na minha história, és bem-vindo nos meus projetos, é bem-vindo nos meus planos, é bem-vindo na minha família, é bem-vindo na minha profissão, é bem-vindo na minha rotina. O Senhor é bem-vindo aqui. Eu desejo a tua participação, eu desejo a tua companhia, eu desejo o Senhor. Na casa de Marta, Maria e Lázaro, Jesus foi bem recebido, com hospitalidade. E ali ele disse: aqui foi entregue a melhor parte. Na casa de Pedro, ele foi bem recebido. E ali ele disse: aqui eu entrego cura. Na casa de Levi, que é o Mateus, ele foi bem recebido entre os amigos. E ali ele diz: aqui eu entrego amizade, carinho e respeito. Na casa do Jairo, ele foi bem recebido. E ali ele entregou ressurreição e vida, alegria e paz. Na casa do Zaqueu, ele foi muito bem recebido. E lá ele deixou salvação. Abra o seu coração, abra a sua mente, abra a sua vida, abra, aleluia, a sua história e diga: Jesus, tu és bem-vindo aqui. Aleluia, deixe essa história ser incluída na história da minha vida e permita que a minha vida também faça parte dessa história. E você vai ver como a sua vida será uma vida abundante para a glória do Senhor.